Eu vou começar essa aula com um poema de Manuel de Barros. Presta atenção. A ciência pode classificar e nomear todos os órgãos de um sabiá, mas não pode medir os seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar. Divinare. O meu nome é Luana, para quem não me conhece. Eu sou uma amante de cachorros, amante de rezas. Eu canto também um pouquinho, gosto mais é de dançar. Mas eu também sou enfermeira intensivista, especialista em psicologia analítica, voltada para mitos e arte. E também sou co-idealizadora desse projeto Casa Hairá. Mas antes da gente continuar esse vídeo tão legal, onde a gente vai falar de arte e processo psíquico, quero saber se você já se inscreveu no nosso canal, se você já ativou o sininho para receber as notificações de todas as novidades que vêm por aí, e se você gosta desse tipo de conteúdo, torne-se um membro master para que você receba essas aulas e para que você possa participar dos nossos encontros online, uma vez por mês, para conversar, discutir um pouquinho sobre todas essas ideias. Ah, e para não esquecer, já curte esse vídeo, faz comentário, isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Dentro desse poema que a gente falou agora, vem a citação sobre a ciência e a natureza. O que isso tem a ver com arte e processo psíquico? Qual foi a sensibilidade do poeta? Olha só, quando ele fala que o sabiá canta e qual é a força de quantos cavalos tem nessa encantaria, isso é muito pessoal, porque às vezes o sabiá vai cantar, para uma pessoa vai ser indiferente, para o outro isso vai ser contagiante. Mas o que ele sintetiza, o que ele quer falar nesse poema é sobre o divinare, sobre essa instância superior, sobre esse lugar sagrado que é a nossa sensibilidade artística. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque vai ter uma surpresa, onde o Pepe vai falar um pouquinho sobre a nossa canção, onde a gente fala sobre o sabiá, sobre o canto do sabiá, e o quanto isso está atrelado às nossas emoções. Falar sobre desenvolvimento psíquico tem muito a ver com o processo de evolução humana também. E a evolução da natureza. Então, a gente pode citar que o sabiá canta da mesma maneira há milênios. Lembrando que os pássaros, eles estão antes dos dinossauros, então eles vêm numa escala evolutiva muito anterior ao humano. Se o filhote, por exemplo, nasce em cativeiro, ainda assim cantará igual. Obviamente que com algumas diferenças entre um pássaro e outro, mas o canto está presente e isso é instintivo. O humano vai se aprimorando. Por exemplo, quando a gente pega a evolução dos instrumentos musicais, a gente percebe lá no começo um tipo de violão, depois o desenvolvimento de outros tipos de violas, violões, guitarras, baixos. Isso tudo para que se reproduza tipos diferentes de sons. Olha só, o humano, ele se desenvolve e se diferencia dos animais dentro da natureza nessa questão do instinto. Hoje, a gente não é mais só aquele instinto de sobrevivência. Somente aquilo não nos alimenta mais. A gente precisou se desenvolver. E qual foi o fator que fez o ser humano desenvolver-se além do instinto? A arte. Acontece que desde a nossa infância, do nosso processo de escolarização, da minha época eu posso lembrar e dizer que existia a educação artística, não é? O que isso contempla? De uma maneira muito sutil, apresentando a arte como benéfica para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Acontece que isso sempre, desde o passado até hoje, é marginalizado. A arte, ela não é tida como uma manifestação psíquica. Muitas vezes, inclusive, ela é tida como uma manifestação desnecessária, ou então como algo transgressor, ou além, algo que não contribui em nada para o nosso crescimento. Jung traz muito essa abordagem artística, mas não como um diagnóstico para as pessoas, para o indivíduo, mas sim como um fenômeno que pode indicar, inclusive, alguns sintomas, alguns processos inconscientes. Dentro desse estudo analítico, a gente pode falar que o ser artístico, o indivíduo hiperartístico, aquele que manifesta em todo momento, ele é um ser um pouco mais inconsciente. E isso não tem nada a ver com o processo de crescimento ou individuação, como se esse indivíduo estivesse mais atrasado do que os outros. Muito pelo contrário, ele encontrou uma forma
de manifestar, de falar sobre suas angústias, sobre os pensamentos, sobre suas alegrias, sobre suas tristezas, só que de uma forma artística. E aí é de suma importância que a gente entre um pouquinho na teoria. Isso faz uma elaboração melhor dessa questão artística dentro do processo psíquico. Jung fala que o homem desenvolveu um estado cognitivo que se aperfeiçoa através das experiências que vive, principalmente simbólicas. O símbolo é a nossa fala, é o jeito que a gente canta, é o jeito que a gente toca, o nosso caminhar, a nossa expressão corporal e o quanto isso nos conecta ao inconsciente. Mas como eu já citei anteriormente, por que saímos desse estado instintivo inconsciente e começamos a evoluir para um estado de maior consciência? Por conta da arte. Jung descreve a arte não como um símbolo, mas como uma manifestação simbólica dos processos que a consciência tenta demonstrar em contato com o inconsciente, gerando música, pintura, poema, cinema, teatro, entre outros. Por isso a importância em perceber as emoções que sentimos ao entrar em contato com qualquer tipo de arte. Possivelmente isso nos conecte com nossos conteúdos mais profundos e desconhecidos. Por isso a importância em perceber as emoções que sentimos ao entrarmos em contato com todo tipo de arte. Possivelmente essa seja a chave, esse seja o caminho para olharmos para esse inconsciente. E como não poderia deixar de ser, Jung, dentro do seu estudo com populações primitivas, as indígenas, as mais antigas, estudando essas tradições, percebe que esse conhecimento não científico, mas sim de tradição popular, metafórico e simbólico, contribui muito para a evolução psíquica de cada ser humano. Quando dizemos simbólica, abarcamos o conceito também das ritualísticas, que são de muita importância para a nossa força psíquica. Jung determinou o termo mana, M-A-N-A, que basicamente fala sobre uma imagem personificada arquetípica de força sobrenatural. Esse termo mana, essa força psíquica sobrenatural, ela contribui para a nossa transição, a nossa transcendência para as etapas que virão da nossa vida. E essas etapas contemplam a tensão entre os opostos, que foi o assunto onde a gente discutiu das aulas anteriores. Inclusive, se você quer acessar essa aula, dá uma olhadinha que vai aparecer o link sempre aqui dessas aulas para você se aprofundar nessa questão da tensão entre os opostos. Esse termo mana, que é a personificação arquetípica e que tem um cunho sobrenatural, Jung fala, nos empurra para uma próxima etapa, um passo à frente. Bem, mas quando a gente fala da importância da ritualística, o que exatamente isso quer dizer? A gente pode ter um olhar para o homem da caverna. Por exemplo, as pinturas paleolíticas demonstram que eles marcavam as suas mãos, né, com pinturas, com excreções humanas, antes de sair à caça, antes de usar as suas lanças. E isso trazia uma confiança psíquica. Então, a ritualística feita antes de sair para a caça trazia uma energia, essa positividade, essa confiança para o que ele ia desenvolver. Isso é mana. Quando a gente usa essa força sobrenatural de uma forma ritualística para dar um passo à frente no que a gente precisa fazer na nossa vida. Por isso é tão importante as ritualísticas como valor simbólico. Uma curiosidade, esse prefixo sim, dentro da etimologia da palavra, ela tem o conceito de juntar, de unir. Então, o sim, ele une. Diferente do diábolo. Eu trouxe esse exemplo. Diábolo, por exemplo, são duas formas diferentes, oscilantes, que visa dispersar. Então, o símbolo, ele tem uma função muito importante, onde ele vai conectar os nossos conteúdos inconscientes com o nosso conteúdo consciente. A gente pode perceber isso desde a infância, como a gente se conecta com alguns brinquedos em específico, ou quando a gente começa a crescer e a gente desenvolve religiosidade, ou a gente tem as nossas ritualísticas, o jeito que a gente vai se preparar para dormir, o jeito que a gente vai se preparar para sonhar, o jeito que a gente se prepara para ir ao trabalho, a forma como a gente se apresenta.
Isso tudo é simbólico. De alguma maneira, o seu inconsciente está tentando passar uma mensagem para o seu consciente para que isso também se esvazie e chegue aos outros. O símbolo, ele é muitas vezes desconhecido. É diferente de signo, a gente fala. Então, por exemplo, o símbolo, ele é um eixo, Jung fala também, né? A gente tem uma oscilação do ego. Lembra que a gente já estudou sobre isso? O ego, ele nasce inconsciente, vai crescendo e vai mais para a consciência. Esse eixo também pode ser falado como um símbolo, né? Então o ego ele está atrelado ao símbolo. A nossa vida é simbólica. O tempo inteiro a gente está se conectando de forma simbólica aos processos de comunicação, aos processos de desenvolvimento das nossas relações. Então, muitas vezes, algumas pessoas vão ter alguns amuletos, né? Ou aquele quadro dentro da sua casa que te traz uma energia psíquica, aquela força que você precisa para desbravar o seu dia a dia, as ritualísticas de oração, as ritualísticas de reza, enfim. O tempo inteiro a gente está se conectando de forma simbólica. Prestar atenção nas músicas que a gente ouve, o que isso está trazendo de informação do nosso inconsciente, as viagens que a gente faz, por que eu estou buscando esse lugar, o que o meu inconsciente está buscando, está trazendo para que eu olhe no meu comportamento consciente. Todas essas manifestações contribuem para a nossa expansão da consciência. Numa aula anterior, a gente falava também sobre a diferença entre símbolo e signo. Então, quando a gente mostra, por exemplo, um crucifixo, uma cruz, para uma pessoa cristã, isso tem um valor simbólico emocional. Isso conecta ela a um sentimento, a uma devoção, a uma coisa que traz consciência. Quando eu mostro esse crucifixo a uma pessoa, por exemplo, a um ateu, ou para uma pessoa que não é da mesma fé religiosa, esse crucifixo não é um símbolo, mas sim um signo. Bem, acontece que junto com a evolução, quando a gente vai falar de arte, é importante a gente falar também sobre o desenvolvimento neurológico. Existe também o aumento do nosso cérebro, desse órgão mesmo, né? E aí a gente tem uma maior comunicação entre o hemisfério esquerdo, que é o nosso cérebro pensante, racional, e o hemisfério direito, que é o nosso hemisfério sensitivo, artístico, gerando contribuições para os processos criativos e do pensamento crítico humano. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero saber se você já se inscreveu, se você já ativou o sininho para receber as notificações do nosso canal. E além, quero saber se você já deu um like nesse vídeo também. Aproveita e comenta aí de onde você é, de onde que você está assistindo esse vídeo, que assuntos mais você gostaria de abordar aqui no nosso canal. Bora lá que eu quero ver seu comentário. Bom, finalizando então esse vídeo, eu quero saber o seguinte: será que a pessoa na sua arte, ela vai passar somente coisas bonitas, esteticamente aceitáveis? Será que isso está ligado diretamente ao seu processo de criação, às dores que ela passou? Mesmo que hoje ela seja uma pessoa muito bem resolvida, como funciona esse processo inconsciente? É muito bonito de se ver. Na próxima aula a gente vai trazer a arte de uma mestre pernambucana que contou uma história muito triste da sua infância, mas que hoje é uma pessoa muito feliz, realizada, de bem com a vida, mas que de maneira alguma ela consegue mostrar isso na sua arte de uma forma aceitável esteticamente. Ela vai passar de uma forma inconsciente essas dores da infância. E isso é muito bonito de se ver. Então não perde, fica atento para a próxima aula. E agora fique aqui com a gente que o Pepe vai falar um pouquinho sobre a produção, a composição dessa canção tão linda e que fala sobre o canto do sabiá e que é muito importante para nós e para muita gente também. Salve família, só alegria. Eu tô aqui para falar um pouquinho desse rezo, que é a música do Sabiá, e como ela surgiu, como ela foi construída, como ela foi enviada, não sei. A música do Sabiá, ela nasceu de um momento que eu não estava muito bem, passando
por problemas, por desafios pessoais e estava sendo difícil lidar com esses problemas. E num dado momento dessas situações, eu estava no quarto e estava orando e tive, né, essa reconexão com o meu avô. O meu avô, ele é uma pessoa, né, do interior, uma pessoa muito antiga, interior de Minas Gerais, e foi assim que ele aprendeu, né? Hoje nós temos um pensamento diferente quanto a criar animais presos, né? Colocar um passarinho numa gaiola, mas foi assim que ele aprendeu e foi assim que eu cresci, junto com ele, cuidando dos passarinhos dele, e ele me ensinando sobre os passarinhos, me mostrando e imitando os cantos e me falando o nome de cada um deles. Então essa foi minha criação, boa parte da minha criação foi vendo isso, né? E foi aprendendo sobre os passarinhos ali. E o meu avô, ele gostava muito do sabiá, e ele chamava muito a atenção, a minha atenção, para o canto do sabiá, né? E por onde a gente estava, assim, que ele via também algum sabiá, ele falava, ele me apontava e falava, olha o sabiá ali, ó o sabiá laranjeira, né? Então a gente tinha essa conexão. Nesse momento de dificuldade, eu tive essa reconexão com ele e assim surgiu esse rezo, surgiu essa música. Primeiro, né, essa música ela serve talvez para muitas pessoas, né? Mas primeiro foi para mim, né, que eu precisava lembrar de viver. Falando sobre o passarinho, que ele vem colorindo todo o caminho, é isso, é esse esplendor, né, do passarinho, essa forma divina do passarinho que ele canta, ele embeleza, as cores dele traz, poxa, um colorido diferente para a nossa vida, né? E depois falando sobre o beija-flor, que é essa característica do beija-flor, né, um animalzinho tão pequeno e com tanta beleza, e fazendo essa relação também com a aldeia Pinuiá, com a família Unicuim da aldeia Pinuiá, que nos recebeu com muito amor, com muito carinho, para que a gente pudesse estudar ali naquela terra sagrada. Poxa, esqueci de uma parte da música. Vou andando pelo caminho, retirando todos os espinhos. Que é isso, né? Tipo, a nossa vida a gente vai... São caminhos diferentes que a gente vai pisando e a gente muitas vezes se fere, a gente muitas vezes se machuca, né? E aí é isso, a gente tem que seguir em frente e ir retirando os espinhos porque não tem outra opção, né? Não dá para pegar e falar assim, então parei por aqui e chega, né? Não, tem que seguir em frente e assim a gente vai lidando com os problemas e os desafios. E chega no momento em que vem essa citação, essa lembrança do meu avô, né, do sabiá. E por isso essa relação, essa ideia, né, de trazer essa parada na música para trazer mais atenção para esse momento, né, que a gente faz o ei, ei, né, que olha lá o sabiá, que era como meu avô falava, né, olha lá o sabiá. E ele me chamava a atenção para isso. Olha o sabiá, olha como canta o sabiá, né? Então, olha lá o sabiá, olha lá o sabiá que ensinou a cantarolar, né? Então, meu avô, ele tocava, ele cantava e sempre me chamou a atenção para o canto do sabiá, sempre me mostrou e através dele veio, né, toda essa força do canto, né, para minha vida e me marcou muito isso. E assim, coisas que às vezes a gente esquece e que num dado momento da nossa vida vem com uma lembrança muito forte e nos faz, né, ter essa lembrança e voltar a ter fôlego, né, para enfrentar muitas coisas. E esse foi um momento muito importante para mim. Então, por isso essa citação e poder falar do sabiá como essa referência que eu tenho do meu avô. Meu avô já fez a passagem, então os meus avós, né,
tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, já fizeram passagem, mas esse meu avô por parte de mãe tinha essa relação muito próxima, né, com a música e com os passarinhos e essa relação que a gente tinha. E aí a gente chega no final da música, onde tem esse momento de que eu penso na vida como hoje como eu acredito que hoje ele esteja, ou como ele hoje enxerga, né, a vida onde ele está, porque ele teve muitos desafios, também muitas dores, como todos os nossos antepassados tiveram, e como eu vejo que ele enxerga isso hoje, né? Então, que no caminho hoje só tem flor e não tem mais espinho, né? Então, a gente passa na nossa vida por muitos desafios, por muitas dores, mas vai chegar uma hora que tudo isso daqui é passageiro. E de que, para mim, de acordo com a minha fé, tem algo a mais do lado de lá, né? E que o nosso caminho seja só flor e nenhum espinho. Só alegria. Gratidão é uma partilha sobre o meu sentimento, sobre um pouco de mim, sobre um pouco da minha família, um pouco da minha história. Então espero que de alguma forma, né, faça sentido para vocês também, como faz para mim, como fez e como com certeza vai fazer ainda, né, para mim. Gratidão, é só alegria. E fiquem ligados aí. Não esqueça de dar atenção aqui para as aulas da Luana, se inscrever no canal, se tornar membro. Só alegria, tudo que ela já falou. Gratidão, família. Obrigado por me ouvirem. Pra você lembrar de viver.